Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e o nosso canal é Encontro com Cristo. Nós vamos, nesta tarde abençoada, falar um pouco a respeito de impiedade. Porque várias pessoas às vezes nos perguntam: Pastor Otomires, nós já nascemos ímpio por causa do pecado? E a gente resolveu gravar esse vídeo para a gente estar falando um pouco a respeito de impiedade. Então nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto nesta tarde abençoada. Eu quero ler, deixar para a nossa meditação. Aqui está registrado no capítulo 16, no livro de Provérbios, escrito por Salomão, o sábio Salomão, capítulo 16 e versículo de número 4. E deixar para nossa meditação este versículo e vamos fazer o comentário em cima deste versículo bíblico, que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 16 de Provérbios e versículo de número 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Quando nós olhamos para o capítulo 16, versículo 4, livro de Provérbios, nós entendemos que Salomão aqui, nestes capítulos, vários capítulos, aqui ele está falando a respeito, dando conselho a respeito da impiedade das pessoas e também da fidelidade, da obediência das pessoas. Quando chega no 16, versículo 4, ele faz um resumo aqui a respeito do ímpio e também a condenação do ímpio, porque ele diz aqui: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até os ímpios para o dia do mal. Então aqui Salomão ele faz um resumo neste versículo a respeito da pessoa do ímpio. E nesse resumo aqui dá para a gente entender que ele fala que o Senhor fez todas as coisas e até o ímpio para o dia do mal, ou seja, o dia da condenação. E o que nós temos que entender é que aqui é um resumo que Salomão faz. Salomão aqui ele não está detalhando, né, ponto por ponto, ele não está fazendo isso. Ele está fazendo um resumo, pois ele veio falando a respeito do ímpio e também da pessoa obediente. Quando chega aqui, ele faz só um resumo a respeito do que vai acontecer com o ímpio no final de todas as coisas. Mas será que nós nascemos ímpios? É a pergunta que muitos nos fizeram. E o que nós cremos? Deus fez todas as coisas, então ele fez o ímpio? Não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, se Deus ele tivesse feito o ímpio, então quer dizer que Deus ele teria feito o mal. E na verdade Deus, ele pela sua bondade, ele nunca fez o mal. Então, o que aconteceu? Nós temos que entender que quando nós olhamos, voltamos atrás um pouco e voltamos lá no Jardim do Éden, lá nos primeiros capítulos da Palavra do Senhor, nós vamos entender que Deus, ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, também a mulher. E depois que foram criados, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele fez o homem, fez a mulher para ter vida eterna, apartado do pecado, e jamais fez o homem e a mulher para receber um dia condenação. Jamais Deus o fez isso. Então isso aí foi coisas que partiu do nosso querer, do nosso livre-arbítrio. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não tem ninguém melhor para nos dar
aqui um ensinamento do que Adão e Eva no Jardim do Éden, porque quando Deus os fez e os colocou no Jardim do Éden, eles não tinham pecado, eles não tinham conhecimento do bem e do mal, eram pessoas inocentes, pessoas puras, pessoas de Deus. E só que Deus, quando ele faz o ser humano, a primeira coisa que Deus ele faz quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele vai dar o livre-arbítrio para a pessoa ter o direito de escolher, porque se a pessoa, Deus o faz, e a pessoa não tem o direito de fazer uma escolha, então quer dizer que Deus fez para ele prisioneiros. E na verdade Deus não faz prisioneiros, Deus ele cria tudo que ele cria, que ele faz, toda criatura é boa e é bem instruída, é bem ensinada. E a partir daí é com a própria pessoa. Aí tem o querer e o não querer da pessoa, tem o livre-arbítrio. Então o homem, ele não nasce ímpio, a mulher não nasce ímpio. Então ninguém nasce ímpio. Até porque a pessoa, para ser ímpio, a primeira coisa que tem que acontecer, o que nós vamos aprender aqui, pelo menos 2 caminhos nos leva à impiedade. E o que são eles, esses 2 caminhos? É interessante, eu vou tocar em um assunto que às vezes você vai até ficar imaginando, o pastor está fazendo heresia, mas não, depois você vai entender. O primeiro caminho que nos leva à impiedade é o ouvir a palavra de Deus. Porque, na verdade, todas as pessoas, elas sempre vão ouvir a palavra de Deus. Como Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando Deus o fizeram, então ensinou a palavra de Deus para eles ali no Jardim do Éden. Então, conosco não é diferente. Então, todas as vezes que nasce um homem, nasce uma mulher, com o passar do tempo, sempre vai ter as pessoas que vão ensinar, pregar a palavra de Deus para estas pessoas, para todos os seres humanos, isso é normal. E então, quer dizer, eu quero falar dos 2 caminhos que levam à impiedade. Então, o primeiro é quando a pessoa ouve a palavra de Deus. É um dos caminhos que pode levar ela, sim, à impiedade. Por quê? Porque antes da pessoa ouvir a palavra de Deus, ela é um inocente. Não tem como ela ser um ímpio. Até porque ela ainda não ouviu. Ela não teve agora o direito de escolher entre o bem e o mal. Ela ainda não teve, ela não tem a mentalidade aberta para entender o que é o bem e o mal, como aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva. Mas quando a pessoa conhece a palavra, porque ouviu a palavra de Deus, aí a partir daí, então ela já não é mais inocente. Aí vem a segunda coisa, porque 2 caminhos, pelo menos, aqui eu quero falar, estou falando aqui. O primeiro é que a pessoa, ela tem que primeiro, para se tornar um ímpio, ouvir a palavra de Deus. E depois de ouvir a palavra de Deus, ela fazer a escolha entre o servir a Deus, seguir a palavra de Deus, ou não seguir a palavra de Deus e continuar numa vida ímpia a partir daí, do ouvir a palavra de Deus, porque aí, a partir do momento que ele ouve a palavra de Deus, e ele não dá crédito à palavra de Deus, aí sim, ele escolheu, ele optou, por ser um ímpio. Então aí sim, aí ele já entrou no caminho da impiedade. Então Deus, ele nunca fez nem o homem nem a mulher ímpio. Então o que acontece é que nós nascemos
feituras de Deus, somos feitos por Deus, criados por Deus, criaturas de Deus. Nascemos quando Deus nos faz, Ele nos faz e quer sempre o nosso bem, só que vai chegar um momento em nossa vida que nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, já é um caminho que nós vamos trilhar para o bem ou para o mal. Então, o ouvir a palavra de Deus já é um dos caminhos. E depois que nós ouvimos a palavra de Deus, cabe a nós fazer a decisão do que nós queremos seguir a partir daí. Se nós queremos seguir a Deus, sendo crente, sendo pessoas fiéis ao Senhor e receber todas as bênçãos que Ele já reservou para todos nós, ou, depois de ouvir a palavra de Deus, também nós temos o direito de fazer a escolha de se tornar o ímpio, de continuar a vida na desobediência. Só que aí com uma diferença, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, aí nós saímos da fase da inocência e aí nós já somos conscientes dos nossos atos que nós praticamos. Seja ele atos certos, atos bons, ou seja ele atos de impiedade. Então, a partir de ouvir a palavra de Deus e fazer a escolha, aí sim nós vamos trilhar o caminho da impiedade ou o caminho da santidade, da comunhão para com Deus. Então, se você me perguntar, nós nascemos já ímpios? Não, ninguém nasceu ímpio. Então, quando Salomão, no capítulo 16, versículo 4, ele está dizendo que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal, ele faz um resumo. Aqui ele está falando e fazendo um resumo, porque na verdade, ainda bem que ele faz um resumo, aí ele deixa um pouco de palavra para a gente, inspirado pelo Espírito Santo, para falar, porque senão não teria nem graça, né? Ele mesmo já falaria tudo, ensinaria tudo e pronto. Aí não precisava nem de pessoas para ensinar a palavra de Deus. Então, quando no 16:4 ele está fazendo este resumo, é porque ele está escrevendo aqui, ele está dando conselho e fazendo aqui um resumo por alto. Mas assim é o que acontece conosco. Então, ninguém nasce ímpio. Todas as pessoas nascem à semelhança do Senhor, conforme a imagem e semelhança do Senhor. E a partir daí, a pessoa vai chegar um momento na sua vida que ela vai ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, aí agora ela vai fazer a escolha entre servir a Deus ou continuar agora levando uma vida fora da presença de Deus. E todo aquele que não professa a fé, que está fora da presença de Deus, que não anda segundo os mandamentos do Senhor, é óbvio que ele se torna um ímpio. E ele vai fazer o quê? Ele vai se condenar. É o que Salomão, ele está aqui resumindo, fazendo o resumo. Mas jamais Deus, ele nunca fez o mal. Ele não faz o mal. Então, ele faz o ser humano. Ele fez o ser humano. E ele deu livre-arbítrio para o ser humano. A escolha entre o bem e o mal. E a partir da escolha que nós fazemos, aí sim nós nos tornamos ímpio ou nos tornamos servos do Senhor. Então, o que Salomão está querendo dizer aqui no capítulo 16, versículo 4, é que aqui, quando ele diz que aqui Deus fez todas as coisas e até o ímpio para o dia do mal, é que a pessoa foi feita por Deus com toda a perfeição, com toda a bondade do Senhor, e a pessoa conheceu um dia a palavra de Deus, a verdade, mas fez
a opção, depois de ter ouvido a palavra do Senhor, ela fez a opção em trilhar os seus próprios caminhos. Ela fez uma escolha de impiedade, de viver numa vida ímpia. Então, sendo assim, esta pessoa, ela agora já está, o que está reservado para ela é o julgamento e condenação. Então, o que Salomão, no capítulo 16, versículo 4, ele está querendo dizer para nós é isso, meus queridos irmãos. Ele está querendo dizer que, ele está fazendo o resumo, que aqui Deus ele fez todas as coisas e até o ímpio para o dia do mal, mas nesse sentido, que a própria pessoa, depois de ouvir a palavra e fazer a escolha, depois que ele ouviu, ele fez a escolha errada. Optou pelo lado errado, pelo lado da impiedade, e sendo assim, aí ele vai se condenar no final de todas as coisas. Então foi simplesmente um resumo, mas aqui para nós entendermos a palavra de Deus, e às vezes até traz um pouco de confusão, dá um parecer que Deus ele faz, e inclusive isso é muito perigoso, porque muitas pessoas pregam que Deus ele fez todas as coisas. E ele fez, sim, se você falar, ele fez todos os seres humanos, os ímpios, todas as pessoas ele fez. Só que a impiedade ele não fez. A impiedade foi nós que criamos elas dentro de nós a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e que nós optamos em seguir a impiedade. Então, o problema está aí. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas leem a Bíblia e aí, do jeito que a Bíblia está falando, o significado sendo outro, a pessoa quer bater na tecla de que Deus fez todas as coisas e ele já sabia de todas as coisas, e ele já sabia, já tinha feito Satanás desde a criação, já fez nós desde a criação, já fez o ímpio para se condenar desde o início. Não, não existe isso. Então tem dois caminhos que nos leva à impiedade. Então, o primeiro caminho é quando ouvimos a palavra e não obedecemos a palavra. O segundo é a nossa escolha após ouvir a palavra que vai direcionar tanto eu como você para o castigo eterno ou para a salvação eterna. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra no nome de Jesus para todos nós nesta tarde abençoada. E se você me perguntar, Deus, ele não fez o ímpio jamais para o dia do mal. Então é uma expressão usada por Salomão, que foi um dos homens mais sábios. Um resumo que ele faz a respeito da condenação aqui do ímpio, mas na verdade somos nós que, após ouvir a palavra de Deus, fazemos a escolha. Espero que as nossas escolhas sejam escolhas sábias, escolhas certas, que nos conduza para a vida eterna e nos livre, de estar na condenação eterna junto com aqueles que impiamente continuam seguindo o caminho de impiedade. Então eu deixo esta palavra para todos vocês nesta tarde, que Deus abençoe a todos vocês, e permitindo o Senhor, na próxima estaremos gravando mais um vídeo falando da palavra do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.